glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José, São José, valei-me, São José, valei-me, São José, valei-me. Não valei-nos, valei-me. Por que valei-me? Porque nós, pela nossa própria condição, não podemos chegar ao céu. E aqui está o porquê a igreja celebra o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje o céu está em festa e também nós aqui na terra o estamos. Porque como o padre dizia na monição inicial desta Santa Missa, se até aqui você pensou estar caminhando sozinho, depois daqui você continuará sozinho se quiser. Porque se for depender da vontade de nosso Senhor, se for depender da vontade de São José, hoje Ele também te elege e também te escolhe para, confiando-se à sua poderosa e augusta intercessão e proteção, te ajudar, assim como ajudou a nosso Senhor e como ajudou a tantos homens e mulheres feitos de carne e osso, como eu e você, a não nos desviarmos da rota e a chegarmos na nossa meta, que muito mais do que cumprirmos um programa, é conseguirmos completar a corrida, como nos diz São Paulo, é conseguirmos diante deste mundo que já não crê mais, diante deste mundo que não tem mais temor a Deus, chegarmos ao céu. Na verdade, sermos repatriados para o céu, porque do céu nós já viemos, porque do coração de Deus nós já nascemos, e para lá nós devemos voltar. E é justamente por conta disso que dentro do meu e do seu coração existe este vazio, que Santo Agostinho vai dizer que é do tamanho de Deus, e que só pode ser preenchido quando nós voltarmos para o lugar de onde nós viemos. Só que nós sabemos, meus filhos e filhas, e isso não sou eu quem digo, mas a própria palavra de nosso Senhor nos garante, que o mundo em que nós vivemos é um mundo mau. Nosso Senhor, na sua última oração, porque nosso Senhor faz uma oração lindíssima, e se você nunca a leu, depois fica este convite. O capítulo 17 do Evangelho de São João é conhecido como a oração sacerdotal de nosso Senhor. Nosso Senhor, no seu ápice, no momento mais terrível da sua agonia, nosso Senhor então volta-se ao Pai e diz assim ao Pai: Pai, eu não peço para que o Senhor os tire do mundo, mas eu peço que o Senhor os livre do maligno. E aqui está como o Pai ouve esta oração de nosso Senhor. Porque o Pai, sabendo que não nos podia tirar do mundo, porque o próprio Filho assim o pediu, o Pai quis então nos dar as armas necessárias para que nós pudéssemos viver no mundo sem sermos mundanos, combatermos aquilo que o mundo a todo instante nos apresenta, como sendo para nós um projeto de felicidade, mas que no fundo nada mais é do que engano, porque o príncipe deste mundo, que jaz aqui na terra, o nosso adversário chamado Satanás, é o pai da mentira. E sendo ele o pai da mentira, nenhuma das suas propostas pode de fato nos conduzir à meta que é o céu. E é aqui que a homilia de hoje se centra, e é aqui que a homilia de hoje se enraiza, porque a oração sacerdotal de nosso Senhor é ouvida e atendida, e o Pai então nos dá como estas grandes armas para vencermos o mundo e o seu príncipe, estas duas colunas que vocês veem diante dos olhos de vocês, chamada Nossa Senhora e São José. E se você quiser, e eu tenho certeza que você quer, porque eu não sei se você percebeu, a chuva parou. E por que a chuva parou? Porque nosso Senhor, Ele sabe muito bem como nos submeter às provas de fé.
todo dia 19 chove. E é por isso que São José é o patrono do povo nordestino. Porque o povo nordestino confia a sua dor, porque o povo nordestino confia a dependência da sua colheita ao patrocínio daquele que também viveu na seca, daquele que sabe quanto o deserto dói, daquele que sabe como a pobreza machuca, daquele que experimentou na vida, não no discurso, como muitos que estão aí na política dizendo que ama os pobres e faz tudo pelos pobres. Não. São José, graças a Deus, ele não fez da pobreza e dos pobres um palanque eleitoral. Pelo contrário, São José viveu na carne a pobreza e fez da pobreza sua grande riqueza, porque vivendo na pobreza, ele conseguiu elevar a nossa compreensão de pobreza, que é muito mais do que não ter o que comer, mas não ter em quem acreditar. Esta é a pior de todas as pobrezas, porque a pobreza do alimento, qualquer pessoa pode sanar. Mas a pobreza de não ter a quem crer, esta só nós é que podemos sanar. Quando entendendo aquilo que Deus nos pede e aquilo que Deus nos diz, confiarmos ou não naquilo que Ele nos apresenta como sendo o caminho e a direção do céu. E é por isso que hoje a igreja está em festa, porque São José é dado à igreja a nós. É dado como esta grande arma que vai formar não o nosso imaginário, mas que vai formar o nosso caráter. Para que nós possamos, olhando para São José, entendermos que a santidade não é uma utopia, que a santidade não é um projeto falido, como muitos, infelizmente, até dentro da igreja pregam nos dias de hoje. Que santidade é uma coisa que está fora de moda, que lutar contra o pecado é um abuso contra a nossa natureza humana, porque já que somos humanos, o que importa é sermos felizes. Falsos moralistas, teólogos da corte, abutres de Satanás, são os homens e mulheres que dentro da igreja dizem isto. Porque os verdadeiros santos são forjados sim, na carpintaria de José, na casa de Nazaré. E é aqui que Deus deseja encontrar a mim e a você, que nos dizemos católicos. Porque há uma grande discrepância, há um grande abismo entre dizer-se católico e ser católico. E ser católico, meus filhos e filhas, é muito mais do que participar de uma denominação religiosa, é assumir um projeto de vida. E é aqui que a consagração a São José deseja nos formar. Muitos ignoraram o convite da consagração, outros talvez acharam não ser necessário, mas bendito seja Deus, que no meio de tantos ouvidos indiferentes, o Senhor levanta um exército nessa noite. Um exército de homens e de mulheres, que entregando as suas vidas a São José, não estão entregando a vida deles, estão entregando a vida da sua descendência. É isto que diz o salmo de hoje que nós cantamos: eis que a sua descendência durará eternamente. Aqui está o segredo desta noite. O homem e a mulher espiritual, o homem e a mulher Josefina, ele entende que a exemplo de São José, que foi colocado como esta grande raiz da casa de Jessé, que garantiu a Nosso Senhor a sua herança, a sua primogenitura davídica, que garantiu a Nosso Senhor esta descendência, aonde estão reis, meu Deus do céu, aonde está o maior de todos os reis, o rei Davi. O homem e a mulher Josefina, ele vive num mundo de iguais, mas ele entende que ele é diferente, porque ele está ancorado neste tronco, nesta raiz de Davi, que venceu. E porque está na raiz de Davi, ele se entende como alguém que tem sangue nobre. O homem e a mulher espiritual, o homem e a mulher que desejam o céu, não se suja na lama dos porcos. A lama dos porcos nós conhecemos, porque viemos muitas das vezes de lá, como o filho pródigo, que tendo tudo na casa do pai, tendo banquete, tendo a melhor comida, tendo a melhor bebida, quis a sua herança antes do tempo, entendendo que talvez a sua herança estivesse nas coisas deste mundo, mas que depois de ter se aventurado percebeu
Eu não sou tratado assim na casa do meu pai. Na casa do meu pai eu tenho anel. E por que anel? Quem aqui é casado? Levante sua mão esquerda se você é casado. Cadê sua aliança? Porque se você é casado e não usa aliança, você está negando o seu casamento. É uma vergonha. Um homem e uma mulher que assumiram o sacramento diante do altar de Nosso Senhor e não usa aliança, você não entendeu nada. Aliança é sinal de pertença. Aqui está a minha. Colocada no dia da minha ordenação. E no dia da minha morte eu já vou deixar escrito: essa daqui não enterre comigo. Porque aqui está a história da minha família. Aqui tem ouro da minha bisavó, da minha avó, da aliança deles. Porque é graças à aliança deles que hoje eu sou quem sou. Essa daqui eu vou pedir para derreterem, venderem ou guardarem lá para lembrarem que o padre também usou aliança um dia. Mas não enterrar não, senão os coveiros vão tirar eu da terra para roubar meu dedo. Mas veja bem, por que na casa do meu pai tem anel? Por que quando o filho pródigo volta para casa ele recebe anel, roupa nova, sandália e festa? Porque anel significa pertença. No mundo ele não tem anel. No mundo onde ele está, ele não é ninguém, ele é mais um. No mundo onde ele está, ele é confundido com os porcos. Quando ele volta para casa, a primeira coisa que o pai faz é colocar um anel no dedo dele para dizer: você é meu, você me pertence. Por que coloca sandálias? Porque a sandália significa assim: você não é escravo. Os escravos andavam descalços, eles não tinham calçados. Quando você coloca o calçado, a sandália, você diz: você é livre, porque você me pertence. Na casa do pai ninguém é escravo. Na casa do pai todo mundo é livre, por isso ele coloca sandálias. Por que ele coloca uma veste nova no filho? Porque a veste que o filho no mundo sujou e rasgou, não o habilita a se sentar à mesa. Porque para se sentar à mesa é preciso que estejamos com as vestes alvejadas, limpas, como aqueles que venceram a grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso que ele recebe vestes novas. Porque para se aproximar da mesa, eu preciso estar pronto. E por que tem festa? Porque este filho estava perdido e voltou para casa. Porque este filho voltou para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. É isto que São José quer fazer na minha e na sua vida. Ele quer nos dar a certeza de que há um lugar para mim e para você na mesa. Há um lugar para mim, para você e para a sua geração na mesa. Porque talvez até aqui a sua geração não teve a graça que você está tendo. Talvez os seus pais, avós, bisavós não tiveram a graça que hoje você está tendo. Talvez eles não viveram o que você está vivendo. Como o Padre Donald disse no livro, que também tantas vezes eu disse para você: tenha esse livro. O que o Padre Donald disse no último encontro nós tratamos, que a nossa geração é uma geração bendita, porque a nossa geração está vivendo a era de São José. Nossa geração foi escolhida por Nosso Senhor e por Deus, por nosso Pai e por São José, para ser a geração que vai com a sua vida, com a sua história, com a sua consagração, mudar o rumo. Porque não pensem vocês que quem vai salvar o mundo são os governantes. Não, meus filhos, não são eles. Jesus já tinha dito isso para Pilatos e daqui a pouco nós vamos ouvir de novo. O meu reino não é deste mundo. E Pilatos vai dizer para ele, daqui a pouco nós vamos ouvir: você sabe com quem você está falando? Eu tenho autoridade para te prender, para te soltar. Olha que abusado. E Nosso Senhor diz para Pilatos: toda a autoridade que você tem graças ao meu Pai. Se meu Pai não tivesse dado, você não teria. Quanto a mim, não se preocupe. Porque há muito mais pecado naqueles que me entregaram a ti do que em ti. E aí, a ficha de Pilatos cai. Por isso ele vai lavar as mãos. Porque agora Jesus tirou de Pilatos a culpa da sua condenação. Tem muito mais culpa aqueles que me entregaram a ti. E aí ele vai lavar as mãos. Assim como muitos estão lavando as mãos diante do que o Espírito tem dito.
A igreja está gritando, a igreja está pedindo, a igreja está dizendo: santifiquem-se, voltem para Deus, voltem para o Senhor Deus, desliguem as televisões, erejam na casa de vocês, ergam na casa de vocês oratórios, reze o terço com as famílias, reze o terço com seus filhos, com seus netos, para de perder tempo em celular, em rede social, porque tudo isso é distração. O demônio tem feito as pessoas perderem o céu, não mais com as tentações do passado, porque estas foram superadas. Hoje a maior de todas as tentações que o demônio tem usado para levar as pessoas para o inferno se chama tempo gasto, distração. O tempo que você deveria gastar investindo no seu rosário, na sua leitura bíblica, na sua consagração a São José, você gasta nestas redes sociais, cuidando da vida dos outros, ao invés de cuidar da salvação da sua alma. O tempo que você deveria investir em crescer em virtudes e em graça, você tem desperdiçado com estes divertimentos frívolos, com estas coisas que nada podem fazer por você. Meus filhos e filhas, é tempo de acordar. São José precisa nos despertar deste sono. Nós não podemos mais colocar a culpa nos outros. Esta culpa é minha e é sua. E a palavra de Deus nos mostra hoje como São José foi um homem da escuta. Ele tinha decidido no seu coração deixar Nossa Senhora. Ele tinha decidido deixá-la em segredo. Por que deixá-la em segredo? Porque ele era covarde? Não, porque ele era um homem temente a Deus. E um homem temente a Deus não faz escândalo. Um homem temente a Deus não faz propaganda de si. Um homem temente a Deus não se vitimiza. Um homem temente a Deus não procura fazer justiça com as próprias mãos. Por quê? Porque ele sabia em quem ele tinha colocado a sua confiança. E se é vontade de Deus que ele e Nossa Senhora estivessem juntos, então Deus mesmo seria responsável de dar a esta história, que aparentemente começou sendo uma história errada, um final feliz. Se você quer um final feliz para a sua vida, é neste lugar que você deve estar, junto com estas 3 pessoas. Aqui está o segredo de salvar seu casamento. Como eu tenho escutado, nas confissões por onde ando, nos lugares por onde ando: padre, eu não conhecia São José. E eu disse, e quando uma pessoa fala isso para mim, eu não fico espantado, porque há muitos católicos que não conhecem São José, não sabem quem São José é. Estão na igreja há anos e não sabem quem é o maior de todos os santos. E pessoas que me testemunharam: padre, depois que eu comecei a te ouvir, depois que eu comecei a rezar com o Senhor e comecei a rezar a São José, padre, a minha casa foi curada, o meu casamento se transformou. Gente, se eu pegasse o meu telefone aqui hoje e falasse assim: não vou pregar, vou colocar só os testemunhos que eu tenho recebido das pessoas que, ouvindo, né? Porque não tem como você testemunhar milagre se você é moco. Sabe o que é uma pessoa moca? Pessoa surda. Se você é uma pessoa moca, você não vai testemunhar milagres. Desculpe, eu já cansei de dizer neste lugar que milagre e graça só vem pela escuta. Quem tem escutado e seguido tem comido manjar. Quem tem escutado e seguido tem contemplado a glória de Deus na sua casa. Hoje mesmo recebi mais um. Não tem um dia que eu não receba nas minhas redes sociais, que eu não receba no meu WhatsApp particular, uma pessoa me dando um testemunho sobre a presença de São José. E aqui vocês podem perguntar: mas padre, milagres mesmo? É, de todas as formas e tipos: financeiros, espirituais, restauração de casamento, curas das mais diversas doenças. Por quê? Porque aquele e aquela que, como São José, consegue ouvir, acreditar e temer a Deus, não tem outro destino para ele a não ser a vitória e o céu. Não tem. José havia decidido em segredo deixar Nossa Senhora. E ele ia deixar mesmo. Só que ele dormiu.
Só que ele não dormia um sono qualquer. Porque a pessoa que é de Deus, que é espiritual, ela entende que mesmo que ela não esteja em atividade, a sua alma continua fazendo aquilo que o seu corpo não faz. Por isso que a gente reza antes de dormir. Há pessoas que acham que a gente reza antes de dormir para não ter pesadelo. Não. Nós rezamos antes de dormir para dizer ao nosso corpo: embora o meu corpo esteja dormindo, que a minha alma continue na sua presença, Senhor. Porque assim como o seu salmo diz que o Senhor vela pelo sono do seu justo, que a minha alma, a cada respiração, enquanto eu descanso, ela possa dizer: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. E São José se deitou, talvez com o coração angustiado. Quem aqui já foi dormir angustiado? Levanta a mão, Padre, vê. Tem gente que não tem nada, não tem aliança, não tem angústia. Será que ela está viva? Cutuca quem está do seu lado, você vê se está vivo, né? Porque eu acho que, como São José é patrono da boa morte, pode ser que tenha levado, né? Não é? Quem nunca dormiu angustiado com uma decisão que tem que tomar? A decisão que tem que tomar. Eu preciso tomar uma decisão. Se eu deixo Maria, se eu não deixo, decidi que vou deixar em segredo, mas como vai ser amanhã? Como que eu vou acordar amanhã? O que eu vou fazer amanhã? Porque eu tenho que decidir, já decidi, vou deixá-la. E eu vou dizer o quê para minha família que está esperando o casamento? Eu vou dizer o quê lá no meu emprego? Vou dizer o quê para o pessoal da carpintaria? Eu vou dizer o quê na sinagoga? Eu vou dizer o quê? Gente, se você nunca teve uma noite assim, você ainda não está vivo. Porque a vida adulta ela é marcada por decisões. Aqui a gente divide a criança do adulto. A criança tem alguém que decide por ela. Quando eu sei que uma pessoa amadureceu, quando ela é responsável pelas suas próprias decisões e arca com as consequências da sua escolha. Então São José deitou-se. E olha o que aconteceu. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Então aqui eu tenho certeza que ele estava, porque uma pessoa só pode receber alguma coisa em sonho se ela está dormindo, né? Que beleza. Então veja o que aconteceu. Em sonho, o anjo do Senhor apareceu-lhe e ele lhe disse: qual é o seu nome? Fala bem alto o seu nome para eu ouvir. Você sabe seu nome, então fala bem alto. Qual que é o seu nome? Padre Diogo, não tenhas medo. Esta é a ordem do Senhor para mim e para você. Não tenha medo. É o medo que nos rouba a paz, meus filhos. Não tenha medo. Cadê o violão? Meu violonista está aí? Onde está meu violonista? Não tenha medo. Não tenha medo. Padre, mas como que vai ser? Eu estou com dívida. Não tenha medo. Padre, meu casamento. Está acabando meu casamento. Não tenha medo. Padre, mas meu filho. Não. Padre, mas o que vai acontecer? É assim. Não tenhas medo. Quando São José entra numa vida, a gente se torna louco. Constrói sem dinheiro. Há um ano atrás, esse presbitério não existia. Pode voltar depois no YouTube, está lá a missa do ano passado. Esse presbitério não existia. No dia 19, eu cheguei de São Paulo, coloquei a imagem de São José aqui, ó. E disse para São José: esta obra é tua.
Faz o que o Senhor quiser. Há um ano atrás, nada disso aqui estava aqui. Nem ele. E as pessoas dizendo, o Senhor não constrói, o Senhor não faz nada, o povo está insatisfeito, o povo está insatisfeito. O Senhor viaja demais, o Senhor não para na paróquia. Abutres das trevas. Porque o homem de Deus não trabalha no barulho. O homem de Deus trabalha no silêncio. O povo grita, esperneia, reclama, xinga. E eu ali, ó. Padre Diogo, não tenhas medo. Daqui a um ano, onde nós estaremos? Eu queria oficialmente dizer para vocês que, passada a Quaresma e a Semana Santa, e eu quis guardar essa notícia para esse momento, passada a Semana Santa, nós vamos retomar a nossa obra. Como? Não tenhas medo, Padre Diogo. Nós vamos ampliar a igreja. Porque nós vamos fazer em etapas. O projeto que no último orçamento valia mais de 3,5 milhões, nós vamos fazê-lo. Mas vamos fazer como é possível. Não cabe mais. Olha aí, graças a Deus, ó, tem gente aqui, tem gente lá fora, debaixo da torre. Então o primeiro projeto que eu recebi diz que eu tinha que ampliar a igreja até a torre. E eu vou ampliar. Estão vendo ali fora? Vai até lá fora. Nós vamos esticar ela para frente. Vamos subir um pouco esse telhado para usar o mezanino novo. E sabe de uma coisa? Como vai ser? Eu não sei. Mas eu não estou nem um pouco preocupado. Porque todos os dias eu escuto Padre Diogo. E daqui a um ano nós vamos estar na parte nova da igreja, ampliada em nome de Jesus. Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. E aí as pessoas perguntam, mas como que é viver na providência de Deus? Leia de novo o versículo 20 e grife aí, porque este é o projeto de vida para você a partir de hoje, amém? Eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse, Padre Diogo, não tenhas medo. E aí o de receber Maria, você coloca o seu impossível. Porque ela concebeu pela ação do Espírito. Quem é que faz? Eu? O Espírito Santo. Não precisa ter medo. Se você for um homem temente a Deus, se você for uma mulher temente a Deus, só faça isso. Cadê um papel? Dá um papel para mim. Pega um papel. Vou pegar aqui. Isso não estava nada escrito. O pessoal da Pascom sofre comigo, porque a câmera vai e volta, vai e volta. Pega um papel, escreve. É contigo. Agora é com Ele. É assim. É assim que o câncer tem sido curado. É assim que casamento tem sido restaurado. É assim que a nossa paróquia, sem ter dinheiro, tem pagado todas as contas. Eu não devo R$1 na praça. É assim que todo mês o dízimo multiplica, a coleta multiplica, fecha os boletos. É assim. E daqui a um ano, eu quero que você traga a sua vitória nessa missa. Ainda bem que tem uma pessoa temente a Deus. Pode fazer mais barulho. Grita, minha filha, grita. Que maravilha. Daqui a um ano,
Eu quero o seu milagre aqui. Eu quero o seu milagre com você. Daqui 1 ano nós estaremos numa outra casa, numa outra igreja. Não porque essa não seja boa, esta é linda. Não porque o presbitério que estava aqui não fosse bom, ele é lindo. Mas o que diz o Salmo? A sua descendência. Deus dá uma graça para cada tempo. Entenda isso, por favor, meu filho e minha filha. Deus dá uma graça para cada tempo. E eu não estou preparando uma casa para mim, porque a minha casa já está pronta. Eu estou preparando uma casa para as gerações que daqui de cima eu vejo, que vão ocupar toda esta parte que está sendo povoada no Bonanza, que está sendo povoada para lá, que está sendo povoada para cá. Nós estamos preparando a casa para eles. E quando eles entrarem aqui, eles vão ver lá na placa que nós vamos colocar na igreja nova. Qual que é o seu sobrenome? Venceslau, nome primeiro? Marilene Venceslau. A Marilene Venceslau, com a sua vida, com as suas orações e com o seu dízimo, é um tijolo da casa que agora te acolhe. É assim. Esta geração vai saber que assim como São José foi fiel ao sonho de Deus e Deus o honrou, o Senhor quer que você e eu sejamos fiéis ao sonho que não é meu, que não é seu, que é de Deus. Você acha que salvar seu casamento é seu sonho? Não, não é seu, é de Deus. Você acha que pagar as suas dívidas é seu sonho? Não, é de Deus, porque Deus não gosta de gente inadimplente. Olha como é, nome sujo. Não, Jesus te lavou na cruz para você estar limpo, não para estar com o nome sujo. Você acha que levar sua família para o céu é seu desejo? Não, é desejo de Deus. Ele só precisa que você faça o quê? Não tenha medo. E deixe que o Espírito Santo faça aquilo que você não pode fazer. Todos os dias eu rezo esta oração. Ela é simples e eu vou te ensinar. Jesus, vai aonde eu não posso ir e faz o que eu não posso fazer. De novo, Jesus, vai aonde eu não posso ir e faz o que eu não posso fazer. Eu rezo isso o dia inteiro. Porque se vocês acham que vocês sofrem do lado de lá do confessionário, sofro muito mais eu aqui. Porque qual que é a maior dor do coração de um pai? É poder ouvir um filho e não conseguir fazer mais por ele. Quantas vezes eu ouço as dores de vocês e eu não posso fazer mais. Eu tenho tentado. Como dói ouvir que uma família acabou e eu não posso. Como dói ver um jovem ser tragado pelas drogas. Como dói ver as famílias morrendo. Como dói do lado de cada confissão. Porque se Deus me desse o poder de tirar a dor que você sente, eu tiraria. Mas como eu não posso ainda, eu sigo do lado daqui, dizendo: eis o mistério da fé. Esse é meu corpo, esse é meu sangue. Não desista, não tenha medo, reze, não abandone sua causa, não desista do seu impossível. Porque assim como Ele é capaz de fazer um presbitério e uma igreja, Ele é capaz de salvar a sua família. E então São José disse:
quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. E é assim que eu encerro a minha homilia. Daqui para frente, não tenhas medo. Quero anotar para você não esquecer? Não tenhas medo. Faça tudo conforme o Espírito Santo. E obedeça às ordens do Senhor Deus. Mais uma vez, não tenhas medo. Faça tudo conforme o Espírito Santo. E obedeça ao Senhor. Daqui a um ano, se este for o seu projeto de vida, eu te garanto que você estará aqui celebrando a fidelidade de Deus e de São José na sua vida. E sou feliz vivendo assim. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Vai ficando de pé, vamos cantar só isso. Eu sou escravo, eu sou escravo de tua promessa, de tua promessa, feito pra amar, feito pra amar até o fim, até o fim. Eu sou escravo, canta pra Jesus. Eu sou escravo de tua promessa, de tua promessa.